boa noite. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar o presidente Lula, desta vez numa entrevista a um canal de TV do país. E assim, com a crise diplomática que se aprofunda, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, que ainda está em Brasília depois do primeiro ataque de Milei, não parece ter data tão cedo para retorno. Ao La Nación, Milei chamou o presidente Lula de ladrão e corrupto. Foi ainda mais duro do que no primeiro ataque, nas falas que fez no Brasil durante a convenção do PL no lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Nessa primeira vez, quando chamou o presidente Lula de presidiário, a Casa Rosada disse que não havia motivos para uma crise diplomática, pois as diferenças eram políticas e ideológicas. A nossa correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu, está acompanhando de perto esse novo round de ataques de Javier Milei. Em entrevista ao canal argentino La Nación Más, presidente Javier Milei voltou a insultar o presidente Lula, chamando o petista de corrupto, ladrão e ex-presidiário. Nessa entrevista, Javier Milei disse que Lula somente foi posto em liberdade no Brasil por uma falha administrativa de procedimento e não por ser inocente. Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. La pregunta es, ¿mentí? No, pero yo le pregunto... La pregunta es, ¿mentí? Ladrón, bueno, lo acusaron de ladrón... No. A ver, es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón e é um corrupto. Quem mais? Ele também acusou o presidente brasileiro de supostamente financiar a campanha eleitoral do ex-ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, que concorreu contra ele na campanha eleitoral de 2023 à presidência argentina. Javier Milei disse que, segundo informações do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente brasileiro teria investido $1 bilhão nessa campanha eleitoral, que foi feita em parte por marqueteiros ligados ao Partido dos Trabalhadores. Ele, porém, não apresentou nenhuma prova dessas acusações. Segundo a apuração da âncora da CNN Brasil, Débora Bergamasco, na semana passada Lula discutia com sua equipe a possibilidade de enviar de volta o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para Buenos Aires, depois de o chanceler argentino ter feito declarações apaziguadoras, dizendo não querer escalar a crise com o Brasil e nem que essas declarações de Milei representassem uma crise, uma ruptura com o Brasil. Mas, diante dos novos insultos de Javier Milei, essa posição vai ser reconsiderada. Há um consenso na equipe do presidente Lula de que ele deve continuar pessoalmente ignorando as ofensas de Javier Milei e não entrar num debate com o argentino que, segundo a avaliação dos seus auxiliares, quer liderar a região por meio desses embates. E agora, a permanência de Júlio Bitelli no Brasil deve ser reconsiderada e deve ser postergada como uma medida diplomática contra essas novas ofensas de Javier Milei. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Eu converso agora com a nossa analista de política, Jussara Soares, que está lá no estúdio da CNN Brasil, em Brasília. Jussara, boa noite. No primeiro ataque não houve nenhuma resposta direta do governo brasileiro. E agora? Como é que vai ser a postura do Palácio do Planalto, ainda mais com a eleição se aproximando por aqui? Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. O governo Lula, ele acompanha com muita cautela as reações que têm vindo da Argentina, especificamente do presidente Javier Milei. Claro que o governo, tanto o Palácio do Planalto quanto o Itamaraty, estão avaliando novas medidas depois de Milei reescalar essa crise com novos ataques ao presidente Lula. Portanto, sim, está no radar eventualmente chamar o embaixador argentino para esclarecimentos e
adiar a volta do embaixador brasileiro na Argentina, Júlio Bitelli, para Buenos Aires. Havia, na semana passada, depois da quarta-feira, quando o chanceler da Argentina deu uma entrevista dizendo que não tinha nenhuma intenção de romper com o Brasil, o governo brasileiro passou a monitorar a situação. Claro, sabendo sempre da imprevisibilidade de Javier Milei, mas observando que se o chanceler havia dado essa declaração, era sinal de que poderia haver uma desescalada dessa crise. Portanto, o governo ficou ali acompanhando. Será o que mais vem por aí. Só que com essas novas declarações de Javier Milei, a crise volta a ganhar nova temperatura, volta a subir a temperatura deste caso. E, portanto, Márcio, o governo brasileiro ainda não anunciou o que vai fazer, mas certamente tem uma avaliação interna de que Javier Milei está insistindo em chamar o presidente Lula para uma briga, está querendo palanque na avaliação de auxiliares da presidência da República aqui. A avaliação é que o presidente Lula deve seguir como está seguindo, sem entrar nesta briga pessoal que Milei vem chamando a ele. E mais, Márcio, tem uma avaliação ainda que Milei atua junto com Donald Trump, com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, nessa ofensiva para tentar ajudar o senador Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Então, a perspectiva é que Milei, deve seguir insistindo nesses ataques. Mas tem um ponto aqui, que é esse ponto que o governo brasileiro segue avaliando. A reação, quando o Brasil chama de volta o seu embaixador aqui para Brasília, isso repercutiu muito mal na Argentina. Setores da economia passaram a pressionar, dizendo que poderia ameaçar a relação bilateral com o Brasil, tão importante. Outros setores também, universidades, enfim, outros políticos, governadores de província também reagindo a essa posição de Milei. Mas não há nenhum indicativo que Javier Milei vai baixar esse tom e, por conta das eleições, a tendência é que ele se mantenha assim, Márcio.